Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai falar sobre choque cultural. Você pretende trabalhar no exterior? Algum estrangeiro vai trabalhar na sua empresa? Como se adaptar a esta realidade? Como trabalhar com essas diferentes culturas? Este é o nosso assunto de hoje aqui no Mundo Corporativo, que recebe a Regina Assunção, sócia-diretora da Chagal, consultoria em comunicação e diversidade cultural. Regina, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui trocando ideias. Para começar a nossa conversa, eu queria que você caracterizasse exatamente o que significa este choque cultural ao qual nós vamos nos referir durante todo este mundo corporativo. Ok, boa pergunta, Milton. Choque cultural é aquela sensação de peixe fora d'água. É aquela sensação de falta de conhecimento, de falta de familiaridade no ambiente onde você está agora. O choque cultural, inclusive, ele acontece quando a gente muda de país, mas ele também acontece quando a gente muda de cidade e, eventualmente, quando a gente muda de empresa. Quer dizer que ele pode ocorrer não só entre países, mas entre estados, inclusive. Entre estados, eventualmente entre cidades. Dependendo do estado, você sair de uma capital como São Paulo e ir para o interior trabalhar. Tá. E é possível trabalhar essas diferenças e fazer com que haja um convívio, uma adaptação. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É impossível evitar o choque cultural. A gente desconhece alguma maneira de se evitar isso. De outro lado, é possível trabalhar o choque para minimizá-lo e para facilitar a adaptação. Há casos de pessoas que têm que desistir daquela mudança no meio do caminho? Há casos de pessoas que desistem. Felizmente não é o caso das pessoas com as quais a Chagal trabalha, até porque a gente trabalha com treinamento para facilitar a adaptação. E hoje em dia, treinamento intercultural é uma das ferramentas conhecidas que ajudam essa minimização. Realmente não dá para falar em evitar o choque. É curioso isso, porque a ideia que eu tinha inicialmente era que trabalhando o profissional, trabalhando o ambiente da empresa, se eliminaria este problema. Mas para você é muito claro isso, o choque cultural acontecerá. O que se tenta é reduzir o impacto. Exatamente, exatamente. O que a gente tenta fazer e através de várias técnicas é reduzir esse impacto. Então, começamos pelo autoconhecimento da pessoa que vai, então ela tem um trabalho de autoconhecimento, conhecimento da cultura para onde ela está indo, muitas informações, tem todo um preparo. E muitas vezes, Milton, é interessante que o choque cultural ele pode afetar mais ou menos cada um de uma mesma família. E se a família não está adaptada, também é um sinal de fracasso. Ou seja, o trabalho não é feito apenas com o colaborador ou com o funcionário, com o empregado que está indo para um lado ou para o outro, mas com a família dele também. É fortemente recomendado que a família faça o treinamento também. Você imagina uma família que sai do Brasil para ir para um país da Europa, né? Então você vai ter que se adaptar a clima, 4 estações do ano. A gente tem um país onde a maior parte do Brasil só tem 2 estações do ano. Comida, que é o outro grande desafio. E idioma, que eu diria que é o terceiro desafio. E todos vão passar por isso, seja na escola, seja no dia a dia, para viver no local e seja também no dia a dia profissional. Regina, você citou 3 aspectos aí. Você falou em clima, comida E idioma. e idioma. São essas 3 as principais barreiras encontradas pelos trabalhadores quando eles saem de um país e vão para o outro? Sim, essas foram identificadas como as 3 maiores barreiras, né, os 3 maiores desafios. É curioso isso, porque muitas vezes a gente fica pensando, o comportamento interno da empresa, os códigos próprios que tem de cada uma das corporações. Mas nós já estamos falando de coisas muito mais amplas nesse processo, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Isso, exatamente. Posso te dar uns exemplos? Vamos lá. Então, comida, né? Então, imagina um oriental vindo para o Brasil, né? Ele vem para São Paulo, acabou de chegar, ele vem da China e ele vai trabalhar numa empresa. Eu atendo uma empresa cujos funcionários chegam um dia e começam a trabalhar no dia seguinte.
eles estão acostumados a comer com hashi, né, com os palitinhos, como a gente chama. E ele chega num restaurante por quilo, tem uma grande variedade de comida e garfo e faca. Pronto, aí não é nem a comida, aí é como comer, né? Se eles pegam um filezinho de frango, o frango sai voando pelo prato. E eu já assisti isso. E é um desafio mesmo. Para quem nunca comeu com hashi também é um desafio. Ou seja, de novo voltamos para o peixe fora d'água. Você está vivendo num ambiente onde a situação não é nem um pouco familiar. Começo aqui com a pergunta da nossa ouvinte, a Cláudia Leite. Ela quer saber o seguinte: afinal, há mesmo choque de culturas com um mundo tão globalizado, com as pessoas do mundo inteiro se relacionando através das redes sociais? Ainda existe esse choque cultural? Ainda existe e a gente vê isso. Falei de 3 grandes aspectos, mas também vemos isso em pequenas coisas, no jeito das pessoas se cumprimentarem. A rede social, ela tem uma plataforma comum, mas quando a gente sai da rede social e encontra as pessoas no mundo real, como é que você cumprimenta um americano que acabou de chegar? Você dá a mão, você dá um beijo. Se você está no Rio, você dá 2 beijos. Em alguns lugares você dá 3 beijos. Isso causa um tremendo impacto. É o primeiro contato e ele já tem choque cultural. Essas diferenças são tão grandes quanto quando o estrangeiro vem para o Brasil, como quando o brasileiro vai para o exterior. Exatamente. Não tem uma nacionalidade, um povo que se adapta melhor a essas mudanças? Essa é outra ótima pergunta, Milton. Existe um estudo bem interessante que já foi refeito algumas vezes sobre a formação de clusters, ou seja, esse estudo agrupa países com similaridades, tá? Então existem países anglo-saxões. Então a gente põe Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, juntos no mesmo cluster. Fizeram esse estudo, agruparam vários países, 4 países não foram agrupados. Japão, Israel, Índia e Brasil. Então, para responder melhor ainda a sua pergunta, existe sim o choque, existe nas grandes coisas, nas pequenas também, mas o Brasil é um país muito peculiar. Brasileiros indo para fora ou estrangeiros chegando aqui não vão achar padrão nenhum, porque o Brasil não se compara com nenhum outro país. Não vão encontrar um padrão internacional. Exato. Tem um padrão próprio do país. Exato. Bom, traduzir então todos esses comportamentos para a língua portuguesa ou para a língua destas pessoas que vêm para cá e elas compreendam o que nós estamos fazendo e como deve se comportar, é a sua tarefa dentro da empresa que você atua. Exatamente. Você costuma trabalhar muito mais com estrangeiros ou com brasileiros? Olha, hoje em dia, com os dois, com estrangeiros e brasileiros. Diria que é a mesma proporção. Só que eu tenho estrangeiros europeus, latino-americanos, norte-americanos e asiáticos na sua grande maioria. Aí você deu um exemplo agora há pouco, às vezes até quando chega, como é que cumprimenta, né? Com beijo, sem beijo, aperta a mão, diz oi, tudo bem. Como é que você diz para um alemão, por exemplo, quando ele vem para o Brasil, como ele deve se comportar num momento como esse? Encontra uma pessoa dentro da sua empresa, como ele deve agir? Na verdade, o que a gente diz para ele é como brasileiros podem agir com ele. Dificilmente as pessoas mudam o comportamento da noite para o dia, mas ele vai estar preparado para alguns brasileiros darem as mãos, outros podem bater nas costas, uma outra pode dar um beijo, e ele tem que estar preparado para essas várias formas de cumprimento. Tem até uma história de um americano que veio para o Brasil, ficou 3 anos e antes de ir embora ele escreveu um texto dizendo que ele identificou 18 maneiras que os homens se cumprimentam no Brasil, homens com homens. Ele falou, se eu colocar as mulheres, esse papel vai ficar muito grande, né? Esse meu texto vai ficar enorme. A diversidade é maior ainda. É maior ainda. É maior ainda. Agora, e aí esse brasileiro, que tem talvez essa espontaneidade, que pode, já no primeiro encontro, às vezes beijar uma outra pessoa ou dar um tapinha nas costas. Quando ele vai para a Europa, lá ele vai ter que controlar este seu modo de ser? Eu diria que ele vai acabar controlando naturalmente, porque as pessoas não estão receptivas. Uma coisa bem interessante é que quando um americano vem para o Brasil, muitas vezes ele acaba se adaptando ao jeito brasileiro. Então ele consegue cumprimentar com um tapinha nas costas, dando a mão ou dando um beijo. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele volta para a sua zona de conforto e ele vai dar a mão, com o braço esticado na maioria das vezes. O brasileiro, quando chega lá, ele pode até estar
está menos acostumado com esse jeito, mas ao longo do tempo ele vai se acostumar com isso. No começo, naturalmente, ele vai ser espontâneo e vai ter um movimento de chegar mais perto, né? Agora, aí você está chamando a atenção de uma coisa, porque você falou, por exemplo, que o americano vem para o Brasil, tem um comportamento, volta e ele se readapta aos comportamentos locais, que é um outro conceito com o qual você trabalha, que é o do choque cultural reverso. Explique para nós que conceito é esse e o que isso significa. A gente vai para fora, fica alguns anos num processo de expatriação e agora está na hora de voltar para o Brasil. A gente volta diferente, a gente não se dá conta disso. Então a gente volta para um lugar que teoricamente é a nossa casa, mas a gente não se sente em casa. Mais uma vez é a sensação do peixe fora d'água. Quando você está voltando para o seu próprio país. Sim, porque você mudou e o país não. O país teve pequenas mudanças, mas o comportamento das pessoas ainda é muito parecido com aquele de antes. Só que agora você mudou. E aí você olha o seu país e você não se sente mais em casa nesse país. Você aprendeu coisas novas. Agora, quais são os sintomas que as pessoas acabam tendo quando elas estão sofrendo com choque cultural? Isso é possível de se identificar? Sim, isso é bem possível de se identificar, Milton. É interessante porque antigamente choque cultural, inclusive, era visto como uma doença por conta desses sintomas. Hoje não, hoje é entendido como um estresse, né? Uma pressão muito grande. E os sintomas podem ser insônia ou sono demais, chorar em momentos não tão adequados, ou sem razão aparente, na verdade, comer demais, comer de menos, ficar mais agressivo. Então, a pessoa tem sintomas mesmo fisiológicos, inclusive, né? Quando ela tem insônia ou quando ela tem sono demais, isso acaba impactando no dia a dia dela e no processo de adaptação. Aproveito aqui a questão que nos traz o Silvano Pereira, também lá no nosso grupo de discussões do LinkedIn. Sinto que nas empresas multinacionais já instaladas no Brasil está existindo maior interação de suas matrizes e também outras filiais ao redor do mundo. Realmente existe em muitos casos a diferença cultural, como também a formação e qualificação. Pediria a Regina, se possível, dar alguns cases de sinergia entre essas culturas e suas diferenças. Tá. Concordo que realmente as empresas estão ficando mais próximas e as empresas estão prestando até mais atenção na questão cultural, né? Como isso é importante. Anos atrás isso era visto como uma coisa superficial, não tão importante assim, mas como isso impacta no resultado, a atenção hoje é muito maior. Diria que cases de sucesso sempre implicam em treinamento dos dois lados. Eu estava aqui contando, né, para o Milton que eu treinei um alemão que chegou no Brasil a respeito da cultura brasileira e logo ele me pediu para treinar o time dele. O time não ia para lugar nenhum, ia continuar trabalhando no Brasil, mas com uma interface grande com a Alemanha, especialmente com ele. Então, do mesmo modo que a gente apresentou o Brasil e os aspectos históricos, que na verdade são aqueles que contribuem muito para a formação cultural e comportamental, eu também treinei a equipe dele a respeito da cultura alemã e de todos os fatores que implicam e que favorecem o comportamento alemão. O ambiente corporativo também tem que se adaptar, então, para receber esses estrangeiros, independentemente do país em que esteja ou até do estado em que esteja? Eu acredito que sim. A gente vê isso cada vez mais, mas ainda tem muito espaço para crescer, né? A gente sabe que as empresas ainda podem fazer muito mais do que têm feito, e às vezes não fazem realmente por desconhecimento do impacto do choque cultural. Então, não se percebe ainda que o choque cultural pode causar conflito, pode causar falha na comunicação. Também tem exemplos. A gente estava falando sobre expressões idiomáticas. Você aprende um idioma, então o alemão chega e aprende português. E aí alguém fala para ele, nossa, isso aqui é uma mão na roda. Mão na roda, para muitas culturas, não é uma coisa boa. Se a roda está na mão, ela não está no lugar onde deveria estar. Então deve ser algum problema. Então é muito difícil você traduzir
expressão idiomática, porque ela não faz sentido. Se alguém conseguir explicar para um estrangeiro o que é pagar o pato, literalmente, né, vai ser muito bom, porque eles não entendem, né? Da onde vem isso? Então aí eles entendem a expressão, entendem o significado e eles vêm com a pergunta: bom, Regina, mas quem inventou isso? Por que vocês usam isso? E muitas vezes a gente também não tem resposta. Mas para isso, aí o treinamento se encaixa também? Você ensina as pessoas a compreenderem essas expressões? Ou é melhor ensinar os outros que vão se relacionar com eles a não usar aquelas expressões? Exatamente, Milton. O ideal é ensinar os outros a não usarem expressões, porque são muitas expressões, a gente nunca vai conseguir cobrir todas de um lado. Eu tenho um outro caso rápido. Um inglês me perguntou o que significava caminho das pedras. Alguém traduziu para ele The Way of the Stones. Ele falou: entendo o inglês, mas para mim não faz sentido nenhum. Então, eu tenho várias expressões, mas eu jamais conseguirei cobrir todas. Tá certo. Foi o Silvio que agora há pouco pediu aqui cases positivos, não, foi Silvano Pereira que pediu cases positivos, e aí eu quero aproveitar uma história contada rapidamente aqui por um outro ouvinte nosso que nos acompanha de Xangai, é o Rafael, Franca Rafael é o nome dele, e ele acompanha aqui o mundo corporativo também pela internet, diz que está expatriado há 2 anos na Ásia e a adaptação foi excelente apesar das enormes diferenças culturais. Essa adaptação, por exemplo, a países asiáticos, ela é ainda mais complicada? Acho que depende muito, lógico, da pessoa, mas sim, acho que são diferenças muito grandes. O alfabeto é diferente, para começar. Começa por aí, Começa que aí pelo- entra naqueles 3 grandes desafios. Alimento, vamos lá, Clima clima, alimento e língua, e idioma. e Exato. idioma. Então eu diria que o desafio é maior. A gente tem tido muita história de sucesso de brasileiros no Oriente. Isso é muito bom. O brasileiro tem uma característica muito peculiar. Ele é extremamente flexível. E a gente vê isso até no gingado, no corpo mesmo. O brasileiro é um cara que dança bem, em geral. Isso passa também por outros aspectos. Ou seja, a flexibilidade está em todo o corpo e mente, né? Outra pergunta que chega aqui por parte dos nossos ouvintes, essa é do Marcelo Bíscola. Ele diz assim: após as guerras, vieram para o Brasil muitas pessoas de diversos lugares, trazendo a sua cultura. Pergunte para a Regina como ela vê a nova cultura que está nascendo no mundo, em especial no Brasil, com a integração das pessoas e a expansão geral da consciência coletiva, onde teremos que reaprender a fazer muitas coisas para manter a paz e a harmonia com todo o planeta. Excelente pergunta. Não tenho resposta ainda. O que a gente vê é que cada vez mais as pessoas têm informação sobre outros lugares, sobre outros povos. Porém, só informação não basta. A gente tem que entender por que cada um se comporta desta ou daquela maneira. Quer dizer, mesmo com toda essa troca de informações que se tem, acesso facilitado que se tem, por exemplo, à cultura de outros países, através da própria internet, ou no relacionamento que se possa ter com outras pessoas pela internet, mesmo assim essa dificuldade, ela permanece, isso não mudou. Eu acredito que mudou muito pouco, Milton. Vou te dar outro exemplo também. A questão de tempo é dinheiro, né? Este é um valor importante para algumas culturas, né? Especialmente a americana, a alemã também. Tempo é dinheiro em países onde você tem 4 estações do ano, onde você tem que planejar, porque senão você não sobrevive ao inverno, onde durante uma época do ano a luz do dia ela é muito menor do que a noite. Então essas pessoas têm que planejar. O Brasil não tem 4 estações, a gente não precisa salvar para o inverno, então a nossa relação com o tempo é muito diferente. Então, por mais que as pessoas convivam e conheçam, elas não entendem, porque a gente não consegue ter essa sensação que um alemão tem. A gente não sabe o que é ter um inverno tão rigoroso. Essa questão da pontualidade, do cumprimento do horário, como é que funciona aqui no Brasil e como é que funciona em outros países? O que causa constrangimento ou não? No Brasil, o brasileiro, como eu acabei de falar, nossa relação com o tempo é muito diferente da relação de um alemão com o tempo, por exemplo. E é interessante como a cultura nacional é mais forte que a cultura corporativa. Eu estive numa empresa alemã
Aqui no Brasil, a reunião começaria às 9h, começamos 9h15. Na mesma empresa, na Alemanha, a reunião começou às 9h com todos presentes e prontos. O brasileiro precisa socializar, a gente tem um valor muito forte no relacionamento. Então a gente precisa trocar ideias antes, a gente precisa construir o relacionamento. E isso leva tempo. A questão da adaptação, ela muda na questão de gênero, por exemplo, homens ou mulheres, quem se adapta melhor quando precisa ir para o exterior ou não faz muita diferença, não? Acho que não faz muita diferença. Eu diria para você que faz mais diferença solteiros e casados do que homens ou mulheres. A preocupação com a família sempre é muito forte e um expatriado ou uma expatriada pode desistir da expatriação se a família não está adaptada. Quem vai sozinho acaba tendo uma facilidade ou uma dificuldade a menos. As dificuldades elas continuam existindo, é isso? É isso. Regina, como é que você faz para identificar essas questões? Nós já falamos aqui de alguns sintomas do choque cultural. Mas como é que você faz para identificar exatamente o que é que está atrapalhando ou pode atrapalhar a adaptação daquele profissional em determinado país ou em determinada empresa ou estado? Bom, a gente usa uma ferramenta que eu trouxe da Inglaterra, que é um questionário. Você preenche 45 perguntas e eu consigo um perfil intercultural. Eu comparo o seu perfil com o perfil típico do país para o qual você está indo. Então, ali, com essa ferramenta, por isso que eu falei, começa com autoconhecimento, eu já posso falar, olha, você é uma pessoa de relacionamento, você vai para um país onde as pessoas dão muito foco na tarefa. Ou você é muito implícito e você vai para um país onde as pessoas são muito diretas, muito explícitas. Então, eu consigo te mostrar aonde você vai fazer um esforço maior. Dei treinamento para 3 mexicanos em 3 dias separados. E os 3 me contaram a mesma história, que quando eles davam feedback, as pessoas choravam na frente deles. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E é interessante, porque é o mexicano típico que é muito direto. Ele dá um feedback direto. O brasileiro, ele tem menos facilidade em ouvir o feedback da maneira dada pelos mexicanos. Então, foi bem interessante, porque a gente sempre fala do típico, né? É difícil você achar o típico. Cada um tem um pouquinho só do típico. Nesse caso, em relação a feedback, ficou muito claro. Você falou agora há pouco que trouxe esse teste que é aplicado da Inglaterra. Você morou e trabalhou no exterior? Morei e trabalhei na Itália e na Inglaterra. E enfrentou choque cultural? Enfrentei choque cultural e passei por 2 situações bem interessantes. Eu fui para a Itália, passei um Réveillon na Itália, coloquei minha roupa branca e fui para o jantar. Quando eu cheguei no jantar, eu era a única de branco. E as pessoas perguntaram, onde você vai? E eu falei, vim aqui no Réveillon. E ninguém estava de branco, eu vi que eu causei um constrangimento, todo mundo deu risada e pronto. 3 anos depois, na Inglaterra, um novo Réveillon. A gente tem algumas coisas que são muito fortes na nossa cultura. Então, o que eu pensei? Bom, agora todo mundo já sabe, já viram Réveillon em Copacabana pela TV. Agora eu vou de branco tranquilamente. Lógico que não. Réveillon de branco é no Brasil. A situação é constrangedora, não é um choque terrível, porque eu falo, o choque ele não precisa ser terrível. Pode ser engraçado, pode ser constrangedor, mas eu insisti 2 vezes para aprender. E é isso, a gente acaba repetindo alguns padrões de comportamento que são muito fortes na gente. Bom, agora uma outra questão que eu queria trazer para você aqui, porque você estava falando dessa questão de foi para o exterior, trabalhou lá, passou também por choque. Na época você já trabalhava com esse tema? Não. Comecei a trabalhar depois da Itália com esse tema. Na Itália teve alguma dificuldade mais específica? O jeito, acho que, do italiano ser bem assertivo e muito passional. O meu chefe, num dos primeiros dias de trabalho, atirou um telefone na parede, eu fiquei bem assustada, mas logo depois estava tudo bem e é o passional. Nem todos são assim, mas o italiano ele se expressa com muita clareza, né? Ele fala alto, então o tom de voz pode assustar. A Débora quer saber aqui em quais estados ocorre o choque cultural maior? Pelo que eu percebo aqui, o que ela quer saber é o seguinte, quer dizer, o carioca indo para o Rio Grande do Sul, o gaúcho indo para São Paulo, o paulista indo para Natal, enfim, quais são, ou para o Rio Grande do Norte, quais são os choques mais fortes que podem haver aqui no Brasil, se é que realmente eles existem nessa intensidade?
Existem, Débora, desde, de novo, o jeito que a gente usa a língua, você já deve ter ouvido falar que tem o dicionário gaúcho, o dicionário carioca, o dicionário baiano, Tem o dicionário tem o paulista, dicionário o paulista, paulistanês. isso, e as gírias, o jeito de falar. Mas só para te dar um outro dado interessante, alguns sites internacionais que falam de choque cultural e tem foco no Brasil, eles falam assim: se você for para o Rio, se comporte desta maneira. Se você for para São Paulo, se comporte daquela maneira. Então, até de fora do Brasil já existe a percepção que dentro do Brasil as coisas não são iguais. Agora, não dá para dizer da onde o choque é maior. O que eu posso te dizer certamente é que entre todos os estados tem muita diferença. E, de novo, pela alimentação, o jeito de falar, o clima um pouquinho menos. Essa relação toda, ela é marcada também pelo preconceito? Com certeza. Com certeza. E o preconceito, e eu sempre falo, a gente parte de pressupostos, né? O Brasil é um país que não teve vizinhos muito próximos, né? Se a gente olhar o nosso país, a gente faz fronteira com mato e com mar. Né? A gente não tem grandes cidades nas fronteiras. Então a gente faz as coisas do jeito que a gente acha que é certo. E aí, quando eu cheguei na Itália, eu falava assim: nossa, os italianos são loucos. Isso é um preconceito. Eu conseguia dizer que a única normal era eu e os 70 milhões de italianos são todos loucos. A gente usa esse tipo de comportamento muitas vezes. E aí a gente fala os cariocas, os paulistas, os gaúchos, né? A gente generaliza baseado em preconceito e estereótipo. Vamos ver se você consegue ajudar aqui o nosso ouvinte internauta, o Tomás Santos, que está no fim do curso de engenharia mecânica. Ele mora no Recife, em Pernambuco. Diz que gosta do ramo de projetos de máquinas, equipamentos, etc. e tal, porém esse não é forte no Brasil e pior ainda na região em que vivo nesse momento, no Nordeste. Pelo que pude observar até hoje, as empresas que realmente fazem o que desejam estão no exterior. Enfim, puxando o traço de todo o comentário que ele faz aqui, ele quer saber o seguinte: qual a recomendação para conseguir uma vaga em uma empresa no exterior? Seria através de uma pós-graduação no exterior? Seria através de um cargo em uma filial no Brasil? Pela sua experiência, até porque você trabalha com muito desses funcionários, executivos, empreendedores que vão de um país para o outro. O que você poderia recomendar aqui para o Tomás Santos? Tomás, eu diria para você que fazer uma pós no exterior pode te ajudar, mas entrar numa empresa multinacional também pode te ajudar muito, porque uma grande maioria dessas empresas tem um plano de carreira e uma vaga em outros lugares pode ser mais interessante do que a pós-graduação. Muitas empresas, elas entendem hoje que você mudar de país é uma maneira de levar também a sua cultura para outros países e você facilita então a globalização dessas empresas. E aí eu estou pensando aqui numa outra questão. Então é melhor, por exemplo, um trabalhador que já tem na sua visão esta possibilidade ou que está indo nesse momento para uma empresa estrangeira aqui trabalhar no Brasil, já começar a se preparar para estas possibilidades, em vez de deixar para pensar no choque cultural que ele vai enfrentar apenas na semana antes da viagem? Seria o ideal. É o ideal. Quanto mais ele lê a respeito do país, quanto mais ele se informar, quanto mais ele trocar ideias a esse respeito, melhor. É o melhor caminho, quer dizer, Com fazer certeza. isso com... Quanto tempo uma pessoa passa, por exemplo, quando passa por um treinamento com você, quanto tempo é esse treinamento? Em geral, o treinamento é de um dia, uma carga horária de 8 horas. A gente aborda as questões históricas, geográficas do país, o jeito de fazer negócios, como é que é o dia a dia, quais são os valores dessa nova cultura. Isso é suficiente para ele chegar lá e se dar bem? Eu diria que isso é muito bom, mas não é o suficiente. Ele tem que ter também uma rede, né, um network lá e aqui. Então, o suporte familiar é muito importante, o suporte dos amigos é muito importante. Existem hoje, eu falo, sites e redes sociais só voltadas para expatriados. Tem uma que eu chamo de o Facebook dos expatriados, porque realmente ajuda muito e ela tem 5 anos e está nas grandes capitais do mundo. O Marco Antônio, nosso ouvinte também, diz que tem 28 anos, é engenheiro, e estou me preparando para fazer uma viagem de intercâmbio ainda esse ano. Gostaria de saber por que as empresas valorizam tanto o profissional que possui esse tipo de experiência e se não estou velho para fazer intercâmbio. Quando eu voltar de viagem após 6 meses, as minhas chances no mercado de trabalho poderão melhorar? Pergunta aqui do Marco Antônio. Acredito que sim, você vai estar mais flexível, você vai ter uma visão melhor do mundo.
Eu também recomendo fortemente o intercâmbio e entendo que as empresas também, você vai estar mais preparado para lidar com o mundo em geral. Olha só o caso aqui apresentado pela Débora Chobanian. Sou ouvinte da CBN e resido na Inglaterra. Aqui é comum as grandes empresas financiarem treinamento intercultural para equipes multiculturais que trabalharão com brasileiros e em projetos brasileiros, pois reconhece que é importante minimizar as diferenças culturais. Sou profissional da área e já ministrei vários treinamentos, inclusive para executivos. Isso está acontecendo no Brasil? Empresas estrangeiras e brasileiras já reconhecem que as diferenças culturais podem prejudicar os negócios? Com certeza, Débora. Eu também atendo várias empresas que mandam brasileiros para fora e que acham muito importante prepará-los para esse desafio. Esse interesse tem aumentado nos últimos anos no Brasil? Você consegue identificar isso através aí do seu termômetro próprio? Sim, sim, esse interesse tem aumentado muito. As pessoas veem cada vez mais valor nisso. Regina Assunção, uma recomendação final aqui para quem está nos acompanhando quando tiver que pensar e refletir um pouco sobre essa questão do choque cultural ou até estiver botando na sua carreira como um plano, dentro do seu plano de carreira, um dia trabalhar no exterior. Conheça mais o lugar para o qual você quer ir, estude bastante, preste atenção nos padrões de comportamento e se conheça mais. Aí você vai conseguir identificar onde é que estão os gaps e vai conseguir lidar com eles. Regina, veja aqui o caso que a Rosângela Mascarenha conta pelo Twitter para nós sobre choques culturais. Boas dicas dela, se referindo a você. Quando estive na Coreia do Sul, meus amigos comeram um cachorro sem saber. E eu, por ser vegetariano, escapei dessa. Isso é um cuidado. Isso é um cuidado. Entra num daqueles 3 grandes desafios de quando você vai para o exterior, é isso? Exatamente. Tá bom. Regina Assunção, muito obrigado pela sua gentileza, trazendo aqui algumas dicas de como reduzir o impacto desse choque cultural, sem que ninguém caia na ilusão de que vai fugir do choque. Ele acontecerá de uma maneira ou de outra. Exatamente. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Obrigada a vocês, bom dia. Bom dia. Regina Assunção é sócia-diretora da Chagal, consultoria em comunicação e diversidade cultural, que conversou conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. E claro, quero agradecer a você que participou com várias perguntas aqui pelos nossos diferentes canais. Lembrando sempre que a nossa ideia é que você pegue esse assunto e leve depois para as redes sociais. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas no local de trabalho e, se quiser, se inscreva lá no nosso grupo de discussões no LinkedIn e leve esse debate para frente, além de nos sugerir outros assuntos para o mundo corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade.